Olá, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde e boa noite para quem é de noite. Prezados internautas e espectadores do nosso canal na tela e no rádio, mais uma vez estamos aqui para trazer informações para os senhores e as senhoras. Antes, porém, de entrar no nosso assunto, tema básico desta nossa oportunidade de reencontrar com os senhores e as senhoras, eu gostaria de pedir a sua colaboração no sentido de que você se inscreva no nosso canal, dá o tradicional like, ou seja, o joinha, e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Assim procedendo, você está contribuindo de forma decisiva para que nós continuamos trazendo conteúdos para nutrir a todos vocês de informações pertinentes ao que nós estamos vivenciando e tudo aquilo que entendo como importante para o seu conhecimento. Portanto, essa troca de experiência, essa troca de informações, entendo como de extrema importância. E para quem ama esta pátria chamada Brasil, nós devemos estar sempre em contato, abrangendo os nossos conhecimentos, trocando ideias, experiências. Isso é formidável. Portanto, mediante aos momentos que estamos vivenciando, né, momentos de muitas interrogações, diante desta pandemia que o mundo vive, e o Brasil não é diferente. De modo que o que a gente tem observado é que tem se causado bastante desinformações para a sociedade que, na verdade, está atônita, ou seja, né, não sabe para onde vai, para onde vem, de onde vai. Na verdade, existe um momento, digamos assim, de muitas dúvidas, tá? Mas nós estamos aqui justamente para dirimir essas dúvidas e dizendo para os senhores e as senhoras que não há motivos para entrarmos em desespero, para entrarmos em pânico, porque as forças malignas, elas desejam justamente isso, que a gente entre em descontrole, entre em pânico, para que eles possam, né, essas forças demoníacas, né, que têm, na verdade, atazanado a vida dos brasileiros e dos cristãos do mundo, não é só do Brasil, é do mundo, porque estamos vivendo uma pandemia no mundo todo, este presente de grego que a China manda para o mundo, né? Esse flango flito, terrível, né, gente? Então, mas Deus é o Pai e soberano em todo aspecto, assim falando. De modo que você nunca perca as suas fé, né? As suas, quando eu digo as suas, é no plural, porque você tem várias fés, não é assim? Várias em conceitos que a gente possa dizer para você daquilo que você tem fé. Ele diz, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, mas a fé primordial, a fé mais importante é a fé naquele que doou a sua vida em detrimento da nossa vida. Aquele que é responsável pelas maravilhas que a gente desfruta no dia a dia aqui neste planeta denominado de planeta Terra, que muitas vezes, né, tem sido atazanado pelas forças do mal. Mas quem está com Deus não é preciso se desesperar, tá? E eu trago mais uma vez aqui as informações para os senhores e as senhoras no momento que nós estamos vivendo neste Brasil, um Brasil que é nosso. Não me canso de dizer isso, inclusive nos meus programas radiofônicos de segunda a sexta, das 15h30 às 18 horas na Rádio Princesa da Serra M de Itabaiana, um programa em que nós procuramos estar em contato, dando oportunidade às pessoas ter voz, a liberdade de expressar os seus sentimentos, de mandar aquele alô tradicional e bem característico do nordestino e do brasileiro para os seus familiares, para os seus amigos. Isso, na verdade, né, purifica a alma. Isso faz a comunicação que Jesus nos orientou. Comunicai-vos. Sem comunicação, a gente não vai para lugar nenhum. Então,
como brasileiro, como patriota e profissional da comunicação, estou fazendo a minha parte. E fazendo a minha parte desta forma, dando oportunidade às pessoas que tenham voz e seguindo os conceitos e pretextos do artigo 5º da Constituição Cidadã, que nós somos, na verdade, orientados e guiados pela nossa Constituição. A liberdade de expressão é um direito legitimado a cada um cidadão brasileiro. Infelizmente, nesses últimos tempos, esta liberdade de expressão, esse direito de ir e de vir, está sendo tolhido de forma abrupta, de forma antidemocrática, de forma truculenta, de forma ditatorial, O que a gente está vendo, infelizmente, momentos desagradáveis acontecendo no nosso Brasil, onde aqueles que se dizem representantes do nosso povo brasileiro, da nossa sociedade, desde os municípios e estados, a gente está vendo coisas absurdas acontecendo. Então, que a sociedade tenha acordado, a sociedade tem tomado esta consciência de que o Brasil é nosso e jamais devem se tirar da nossa sociedade, de nós que somos as maiores autoridades deste Brasil, o direito de ir, o direito de vir e a liberdade de expressar os nossos sentimentos. Se democracia existe, se decantam nos 4 cantos deste país, do norte, sul, leste e oeste, do Iapoque ao Chuí, a liberdade e a democracia, aqueles que mais falam de democracia neste Brasil são esses que, na verdade, hoje nos entristecem, nos envergonha, aqueles que, inclusive, deveriam ser os guardiões da nossa lei, da nossa Constituição, tem, na verdade, infringido, tem fugido das premissas do que é essa nossa Carta Magna, a carta que rege esta nação brasileira, que é a nossa Constituição. Mas o brasileiro é bastante inteligente para entender que os seus direitos e tudo aquilo que está embasado numa causa pétrea, portanto, jamais deve ser afetado e jamais deve ser desrespeitado ou alterado. É o que eu estou me referindo ao artigo 5º da Constituição brasileira, que nos outorga este direito e esta liberdade de ir e vir, esta liberdade de expressão. Então, hoje o Brasil está passando por este momento, por esta transformação, e nós entendemos perfeitamente. Como a grande maioria, não tenho dúvidas, pelos contatos que mantenho como profissional da comunicação, o sentimento de cada brasileiro que está acordando para esta realidade. O que nós estamos vivendo, na verdade, são coisas jamais vistas, e o brasileiro é bastante consciente do momento que nós estamos vivendo, diante dessa situação, e de quem realmente tem compromisso e de quem realmente não tem compromisso, que quer, na verdade, escravizar a sociedade brasileira, quer levar a sociedade brasileira aos moldes dos piores imagináveis que você possa entender. Então, no dia de hoje, eu gostaria de pedir a sua atenção para que nós possamos trazer uma prova inconteste do sentimento de patriotismo, do sentimento de brasilidade que nós temos nas pessoas de bem e do bem, nas instituições de bem e do bem que realmente têm compromisso com esta nação e este Brasil. Nós estamos vendo aí o nosso presidente atacado de tudo que é lado, Mas o presidente tem algo que muitos desses que se dizem brasileiros, que se dizem democráticos, não têm. Os senhores sabem do que eu me refiro. É honestidade, é dignidade. É um brasileiro que nos representa no maior posto desta nação, que é a presidência da República. A presidência da República que está sendo ocupada por um brasileiro, por um patriota, que nos orgulha hoje. Tanto tempo que a gente lutou para conseguir e conquistar, na verdade, este sentimento,
e este brasileiro que pudesse nos representar dentro daquilo que a gente aprendeu desde os primeiros ensinamentos dos nossos pais. Então, é de ser digno, é de ser honesto. O que está realmente faltando no Brasil, o que está faltando, na verdade, nos nossos poderes constituídos, em parte, nós precisamos, na verdade, deste sentimento de patriotismo, desse sentimento de quem realmente tem compromisso com esse Brasil. Eu me refiro aqui ao nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito pela maioria absoluta do povo brasileiro e que tem mostrado que realmente é fiel. Amigo que é amigo não abandona amigo. E é o que o presidente, apesar de tantos ataques covardes, de tantos ataques, de pessoas que não têm compromisso com esse Brasil, o nosso presidente tem sofrido. E este é um momento de extrema importância e de extrema reflexão. Que você faça essa reflexão e que jamais deixe de dar o apoio àquele que está enfrentando todas essas adversidades para nos representar, para nos respeitar, para dar a resposta que nós o outorgamos como chefe maior desta nação brasileira, que é presidir a República Federativa do Brasil. E o Bolsonaro, até esta data de hoje, tem feito sim o seu papel de cidadão brasileiro que está honrando o compromisso, está honrando o voto de credibilidade, o voto de confiança que cada cidadão brasileiro, na sua maioria, o outorgou para chegar ao comando da presidência da República. E eu gostaria, nesta oportunidade, que diante de muitos anos que tentam de todas as formas desestruturar, descaracterizar, colocar no anonimato as nossas forças de segurança deste Brasil. Eu me refiro nesta oportunidade ao nosso glorioso Exército Brasileiro. Que triste dos brasileiros, o que seria dos brasileiros sem o apoio, sem a segurança das nossas forças de segurança, as nossas forças nacionais. O que seria, gente, se não estivéssemos homens de bem do bem, mulheres de bem do bem, constituindo o nosso glorioso Exército Brasileiro, a nossa Marinha do Brasil, a nossa aeronáutica, as nossas polícias militar, os corpos de bombeiro, as polícias judiciárias, o nosso poder judiciário, representado pelos homens de bem e do bem, representado por mulheres de bem e do bem. Infelizmente, tem uma parte podre e fedida, mas é em cima disso que nós estamos tentando depurar, limpar aquilo que não está nos cheirando bem dentro de todos os segmentos que, na verdade, presta serviço para nós que somos a autoridades maior deste Brasil, nós que somos as excelências deste Brasil, nós que outorgamos o poder a todos aqueles, desde o vereador ao presidente da República. E quando esses que nós depositamos a confiança, que não nos representa em conformidade o que diz a lei, é preciso ser, na verdade, tirado das suas funções, porque são pagos com o nosso suor, com a nossa dignidade e com o nosso senso de brasilidade e com o nosso senso de patriotismo, com o nosso respeito e que exigimos este respeito, que ele seja mútuo dentro daquilo que concerne a nossa lei maior, a lei que rege esta nação. E gostaria de pedir a sua atenção como brasileiro, como patriota e orgulho de ter um Brasil com essas cores tão maravilhosas que eu não me canso em lembrar para você. E quanta saudade me dá dos primeiros dias da minha escola, que a gente se perfilava para hastear a bandeira, cantando o hino nacional. Que coisa bonita! E a maior alegria era quando chegava o dia 7 de setembro, com aquela farda de gala,
estávamos ali, comandado sob a batuta do nosso mestre e das nossas mestras, os nossos professores e as nossas professoras, para prestar um ato de civismo e de patriotismo aos nossos símbolos maiores que nos orgulha. Essas cores, meus queridos irmãos brasileiros e brasileiras, nos orgulha. Este verde que representa as nossas matas, as nossas florestas, este branco que é o símbolo maior da paz, este azul, o nosso céu, onde está lá o nosso grande arquiteto universal que doa a sua vida em detrimento da nossa vida, Jesus Cristo. E este amarelo que representa o nosso ouro, as nossas riquezas. Portanto, este Brasil é muito rico e tenho certeza e convicção que no futuro muito próximo nós seremos e estaremos sim no ranking das maiores nações do mundo, onde todos estejam conceituados naquele princípio que Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida digna e plena. A plenitude da vida está em uma nação onde o seu governante tem o senso de patriotismo. E é isso que nós conquistamos diante de muita luta, diante de muito sofrimento, mas sem deixar de perseverar, para termos hoje um representante na República Federativa do Brasil, como nosso governo maior, o Jair Messias Bolsonaro. Presidente, Vossa Excelência me orgulha, e orgulha a grande maioria deste Brasil. E sinto hoje pessoas que tinham dúvidas, pessoas que, na verdade, não acreditavam, achavam que tudo estava perdido. Essas pessoas estão mudando, estão com uma outra visão, esta visão realista que nós estamos vivendo de um Brasil real, de um Brasil que está reconquistando a sua hegemonia, a hegemonia para que todos tenham vida digna e plena. Continue assim, presidente. Por amor a esta pátria e por amor a esta nação que te admira e que ora por você, para que cada dia este grande Pai Criador possa estar te dando o sentimento maior de brasilidade e que continue sempre lutando pelos seus ideais e pelos ideais dos homens de bem e do bem, das mulheres de bem e do bem deste Brasil. Mas peço a sua atenção para que você assista este vídeo do nosso glorioso Exército Brasileiro, representado aqui pelo General Pujol. Sinta esta mensagem, que ela fique sempre armazenada no sentimento de patriotismo de cada brasileiro e de cada brasileira. Vamos ao vídeo na tela e no rádio. Gostaria de dirigir-me aos estimados integrantes do Exército Brasileiro e da família Verde-Oliva. Já se passaram 4 meses desde que começamos a realizar diuturnamente medidas de proteção à família Verde-Oliva e diversas ações de combate ao Covid-19 em todo o território nacional. Como é do conhecimento de todos, trabalhamos em 3 vertentes: na do sistema de pessoal, na do sistema de educação e cultura e na do sistema operacional de preparo e emprego. Por meio da Operação Apolo, o chefe do Departamento Geral de Pessoal e sua equipe implementaram inúmeros procedimentos de enfrentamento ao novo coronavírus, visando desacelerar a sua transmissão, evitar surtos e aumentar a força de trabalho dos incansáveis militares e serviços de saúde, os nossos combatentes da linha de frente. Ampliamos as nossas capacidades de atendimento e de internação hospitalar, adquirimos equipamentos e aumentamos a nossa produção e compra de medicamentos. O Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército aumentou significativamente a produção de cloroquina e de álcool gel e distribuímos para as nossas organizações militares de saúde, colocando-os à disposição dos médicos e pacientes. Com orgulho, informo que essa pronta resposta já recuperou milhares de integrantes da nossa família Verde-Oliva.
Infelizmente, nessa guerra contra o inimigo invisível, perdemos alguns militares da nossa força e seus entes queridos. Nessa oportunidade, expressamos as nossas condolências às famílias enlutadas. Mas o Exército Brasileiro tem que seguir adiante e, com fé em nossa missão, redobramos a nossa coragem e o compromisso de trabalharmos juntos para salvar vidas. Atento à situação vivenciada em cada guarnição militar do país, o DGP tem deslocado equipes de saúde de várias regiões para hospitais da região amazônica com o objetivo de aumentar o atendimento de saúde à população local, em especial aos grupos indígenas. Em relação à área de ensino, o Departamento de Educação e Cultura do Exército adotou todas as medidas profiláticas para dar segurança à continuidade das atividades previstas, tais como a realização de testes junto aos alunos e cadetes e a adequação da rotina escolar, incluindo adaptação de salas de aula, refeitórios e alojamentos. Sendo militares, esses estudantes também fazem parte do esforço da Força Terrestre no combate ao novo coronavírus. Assim, o Exército Brasileiro não interrompeu as suas atividades nas escolas de formação, aperfeiçoamento e de altos estudos, tanto para oficiais como para praças. Quanto ao sistema Colégio Militar do Brasil, em conformidade às normas locais, mantivemos o ensino por meio do ambiente virtual de aprendizagem, mas já iniciamos o processo de retorno às aulas presenciais, começando pelo Colégio Militar de Manaus. Podemos mencionar ainda que na área de ciência e tecnologia cooperamos no monitoramento do Covid-19 por meio de sistemas de informações geográficas para uso na gestão de saúde. Em que pese todos esses novos desafios, permanecemos atentos à nossa missão de defesa da pátria. Por meio do Comando de Operações Terrestres, intensificamos a capacitação de mais de 80 mil novos soldados de Caxias e adestramos nossas tropas para o emprego nas diversas situações. Dessa forma, mantemos a capacidade operativa da Força Terrestre que nos permite atuar com presteza em centenas de operações, tais como a Operação Acolhida e a Operação Pipa, com destaque também para a Operação Verde Brasil, coordenada pela Vice-Presidência e conduzida pelo Ministério da Defesa. Prosseguimos também com a nossa engenharia as obras de cooperação, ajudando a melhorar a infraestrutura do nosso país. A fim de cooperar nas ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais e preservar a Amazônia brasileira, nossas tropas estão atuando nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia, em coordenação com diversas agências e órgãos de fiscalização e segurança pública, através da Operação Verde Brasil 2. Desde 11 de maio, a Força Terrestre está empregando permanentemente mais de 2.000 militares em ações diretas no terreno, com seus meios terrestres, aéreos e fluviais, juntamente com a Marinha e a Força Aérea. Até o momento, já foram apreendidos milhares de metros cúbicos de madeira, além de centenas de máquinas escavadeiras, caminhões, embarcações, motosserras e armamentos. Diversas prisões foram efetuadas e milhões em multas já foram aplicados. Como resultado do esforço do governo federal e das Forças Armadas, houve uma redução de cerca de 23% nos incêndios na Amazônia nos primeiros meses do ano, em comparação com o ano de 2019. Só para compararmos, na Europa houve um aumento de mais de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. É o braço forte, mão amiga, na defesa do meio ambiente. No tocante ao emprego, ao combate ao coronavírus, o Exército Brasileiro, sempre presente, está empregando tropas subordinadas dos seus 8 comandos militares de área, atuando de norte a sul e de leste a oeste, devidamente integrado ao esforço da nação na Operação Covid-19, coordenada pelo Ministério da Defesa e ombro a ombro com as Forças Irmãs. Diariamente, em média, são empregados cerca de 34 mil militares das Forças Armadas, dos quais 28 mil do Exército Brasileiro. Nesse período, já realizamos mais de 45 mil ações em centenas de localidades, entre as quais destacam-se controle da faixa de fronteira,
o apoio a órgãos de saúde e a campanhas de vacinação, campanhas de conscientização, ações de apoio logístico e produção de equipamentos de proteção individual, apoio à repatriação de brasileiros, montagem e segurança de instalações, transporte e distribuição de cestas básicas e medicamentos e agasalhos. Por todo o Brasil, em consonância com a nossa campanha anual Ajudar está no nosso sangue, até o momento, cerca de 22 mil militares realizaram esse belo ato humanitário e ajudaram hemocentros de todo o país a regular seus estoques. Com a experiência da nossa tropa, especializada em defesa química, biológica, radiológica e nuclear, desinfetamos diversos locais públicos de grande circulação, além de hospitais e unidades prisionais por todo o Brasil. Adicionalmente, capacitamos nosso pessoal e centenas de profissionais das mais diversas instituições nas técnicas de descontaminação. Complementarmente, desde o início da operação, por meio do hot site no portal do Exército e de produtos audiovisuais específicos, ampliamos as informações de prevenção e de esclarecimento, não só à família militar, como também à população em geral. É assim que o nosso Exército Brasileiro tem trabalhado pela nossa nação. Gostaria de terminar com uma mensagem de fé, coragem e otimismo. Fé na capacidade do nosso soldado, na sua vontade de cumprimento da missão. Coragem para enfrentar esse desafio e suplantar os obstáculos. E otimismo, na certeza que estamos ajudando a salvar inúmeras vidas de brasileiros. Prossigamos na nossa missão. Estamos e estaremos sempre juntos. Lutaremos sem temor. Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa farda, rebrilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora a guerra, rebrilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil do coração. Nosso que passe, e quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, se dermos por ela a vida, rebrilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos oferta igual de amor filial, e a de pátria salvaremos, rebrilha a